Meus irmãos, meus hermanos, estamos de volta, graça e paz. Muito obrigado pela sintonia, você que está me ajudando aqui no canal, com seu comentário, você que está compartilhando, você que está dando like, você que está fazendo o canal crescer. Muito obrigado. Vou só ajustar aqui a tela para ficar mais bibito. Deixa eu ver. Aqui. Vamos para mais um tema que tem a ver com um complemento do anterior, tá bom? Dos anteriores. E é o seguinte, você observa que Pedro, Tiago, João e os outros 9 tinham uma mensagem, meu irmão. E Paulo tinha outra mensagem. E o sistema religioso esconde isso de você. Eu vou te mostrar agora. É isso que você precisa entender. Por que que Paulo, antes do ano 70, fala assim, ó, não existe mais pecado, o pecado foi aniquilado. E João fala assim, se dissermos que não temos pecado, na verdade não está em nós. Um fala que tem e o outro fala que não tem. Por exemplo, o escritor de Hebreus fala uma coisa, João fala outra. Paulo fala uma coisa em Efésios 1, versículo 7, e Pedro vai falar outra, por exemplo. Estou dando exemplos aqui. E um dos motivos vou te mostrar agora, É bom demais conhecer a graça, meu irmão. Depois que eu conheci a graça, eu sou completamente feliz. Hoje eu vivo feliz, hoje eu posso sorrir, hoje eu posso viver coisas que eu não poderia. Gálatas, capítulo 2, a partir do versículo 7. Preste bem atenção e aqui está a resposta. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, preste atenção, Paulo está falando que a ele estava confiado um tipo de evangelho e a Pedro a outro. Incircuncisão, evangelho da graça. Circuncisão, evangelho da lei, que ainda tinha as bases da lei. Será que dá para entender isso? Ou está difícil? Isso aqui, se a gente traduzir, a tradução seria o seguinte: Paulo foi enviado de maneira mais específica, não só, mas de maneira mais específica para os gentios. E Pedro de uma maneira mais específica para os judeus. Se fosse traduzir, tá bom? Mas o versículo 8, ó. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, da lei, meu irmão. Esse Deus operou também em mim com eficácia para com os gentios, aquilo que eu falei. Olha só para você ver. Olha o versículo 9. E conhecendo Tiago, Cefas, Pedro, e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos a destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios, e eles a quem? Aos judeus, a circuncisão, meu irmão. Aí você precisa entender que eles, Paulo, Barnabé, tinha uma missão específica, e Pedro, Tiago, João, os outros tinham uma missão específica. Por exemplo, Pedro, Tiago e João, quando pegava um gentil, sabe o que fazia? Pregava para ele coisas ainda da lei. Pegavam, batizavam, por exemplo, falava e mostrava os rudimentos da lei, porque era o evangelho que Pedro, Tiago e João tinham, meu irmão. Eles tinham essa missão. Agora Paulo, depois de conhecer a graça, que ele não foi conhecendo assim também, foi de leve, foi bem devagarzinho, ele foi crescendo, mas não foi crescendo no sentido, como que eu posso dizer assim, de um dia para a noite. Não, ele foi evoluindo em graça. Jesus foi ministrando para ele, falou, Paulo, você vai pregar diferente. Você vai pregar diferente, Paulo. Então está aqui o motivo que você pega e encontra João falando uma coisa e talvez Paulo falando outra. Não é que é isso. A questão é que as alianças ainda se cruzavam, porque até o ano 70 a lei estava de pé, mas a graça já tinha sido estabelecida de certa forma na cruz. Ela foi estabelecida de maneira plena no ano 70 com a destruição do templo. E só depois disso, mas já se pregavam. Aí você vai começar a entender, por exemplo, os detalhes. E Paulo, a mesma coisa, irmãos. A Paulo, quando ele chegava, por exemplo, para um judeu,
Ele pregava a graça, mas a missão dele era para todos, mas com uma missão para os gentios. Lá Pedro, Tiago e João era para todos ali, de certa forma, mas de maneira específica para os judeus. Então é a mesma coisa, alguém falar comigo assim, ó, você vai pregar só em Belo Horizonte, só para os belo-horizontinos, eu acho que é isso mesmo, tá? Sei lá se é. Beleza. Só que lá está morando um carioca, eu vou pregar para ele. Lá está morando um baiano, vai ser pregado para ele. É isso que acontecia. Aí se você analisar os detalhes, aí você, por exemplo, encontra isso, agora funcionou. Eu bati o mouse aqui para dar certo. Por exemplo, eu acho que é o capítulo 10 de Mateus, versículo 5, você encontra o seguinte, ó. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entreis em cidades samaritanos. Aí fala assim, ó, porque, olha só, versículo 6, mas ide antes as ovelhas perdidas daquela de Israel. O que Jesus falou para eles? Ó, a sua missão específica não é com os gentios. Primeiro, vocês precisam trabalhar com os judeus. É por isso que vocês vão falar de batismo para eles, vai falar de lei para eles. É isso, meu irmão, olha só. Coisas tão simples que o sistema pega, pelo. Eu não sei aqui se eu vou conseguir encontrar. Eu queria encontrar uma coisa aqui. Deixa eu ver, se eu encontrar, eu vou terminar com isso aqui. Se eu não encontrar, daqui uns 500 anos eu pego e te mostro aqui. Quer ver, ó? Eu acho que é aqui, deixa eu ver aqui se é. Eu acho que é, tá? Olha para você ver. 1 aos Coríntios 1,17. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não faça vã. Olha só, meu irmão, se você ler os versículos anteriores, ele fala assim, ó, eu batizei fulano, cicrano, beltrano, porém, Cristo não me enviou para batizar. Por quê? Porque era o pregador da graça. Por isso que é forte isso aqui. Aí a pessoa pega, lê, eu vou ver se eu acho também aqui, depois nós volta aqui e termina por aqui. Vamos ver se eu encontro aqui, que eu nem estava preparado para falar isso aqui, eu nem tinha pensado em falar isso aqui, mas lembrei, então agora eu falo também. Eu acho que é aqui, ou aqui, deixa eu ver, ó. Mateus capítulo 28, 19, ó. Portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, ide, fazei discípulos em todas as, batizando-as. Tá mandando batizar ou não tá? Sim, tá. Mas tá mandando quem? Os 12, meu irmão. Leia o contexto. Tá mandando eu, os pastores de hoje? Tá mandando nós do século 21? Não. Tá mandando os 12 realizar isso porque era uma prática judaica. O judaísmo vivia de simbolismo, e nós já mostramos um vídeo desse aí para trás aí, pode procurar, um bem recente, a questão do batismo em águas. Mas aqui existe uma ordem, mas para quem? Para os 12. Claro que é para os 12, só você ler o contexto aí. Aí, prova disso, a prova que não é um mandamento geral, generalizado para todo mundo, está aqui, ó. Olha o Paulo falando aqui. Paulo falou o seguinte, porque Cristo enviou-me não para batizar. Se aquela ordem fosse para todos os pastores fazer, e Paulo? Não é? Paulo seria diferente? Enviou ele para batizar. E por quê? Mas para evangelizar. Mas para quê? Para não em sabedoria de palavras, para que a cruz não faça em vão. A cruz de Cristo seria vã. Sabe quando? Quando a gente prega o batismo em águas, por exemplo. A cruz, nós não somos batizados. Vamos imaginar que nós estamos antes do ano 70. Nós somos batizados no sangue. Romanos capítulo 6, é o sangue que nos batizou. Aí quem abre o entendimento já não vai mexer com batismo em águas mais. Então, você entendendo isso, você entende os outros pontos. Isso aqui é contradição? Se João fala uma coisa, o escritor de Hebreus fala outra, Paulo, se João fala uma coisa, Paulo fala outra, não é contradição, é cruzamentos de alianças. Paulo tinha a bagagem da graça, João tinha as bagagens da lei. Paulo
tinha coisas da lei também, que não foi liberto do dia para o outro. E assim como João foi crescendo também em graça, como Pedro, foi crescendo um pouco em graça, mas eles tinham o evangelho da circuncisão e Paulo da incircuncisão. E está muito claro isso. Tentar mudar isso, meu querido, é ir contra o evangelho. Aí não dá. Fui, um forte abraço, obrigado.